Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios Sem Trela, um podcast sobre como ir do zero ao lucro sem qualquer tipo de investimento externo. Meu nome é Tiago. Hoje com um episódio um pouco mais tardio, normalmente fazemos releases às quartas-feiras, mas esta semana foi impossível. E o que conta é a intenção, não é? Pelo menos estamos aqui para partilhar um conteúdo semanal e hoje quero falar sobre dois assuntos. Quero falar sobre uma conferência que nós fomos em Madrid, vender Enterprise, vender B2B, como é que correu esse processo. E quero falar também um bocadinho sobre inteligência artificial, alguns tópicos que têm passado pela minha cabeça que eu gostaria de partilhar. E também gostava de ouvir a vossa opinião. Por isso, se estão afim, aqui no Spotify, se me estão a ouvir no Spotify ou no YouTube, deixem um comentário com a vossa opinião sobre o que eu vou aqui falar. E se tiverem alguma pergunta, alguma questão que eu deva abordar no próximo episódio, by all means, partilhem lá. E já agora que estamos no Spotify, vou-vos pedir para deixarem também uma review. Se conseguirem 5 estrelas era o ideal, porque ajuda a crescer aqui o podcast e a chegar a mais empreendedores portugueses. Nós precisamos de mais empreendedorismo aqui em Portugal. Então, para quem não sabe, se estão só a ouvir este episódio e não ouviram os anteriores, eu e o meu sócio João temos uma empresa no mundo do podcasting, é um SaaS, Software as a Service, chamada PodSqueeze. Neste momento estou com uma camisola da PodSqueeze, que foi a que eu utilizei também na conferência. E, já estamos no mercado há 3 anos. E neste ano, em 2025, foi o ano do B2B, do Enterprise. E há um ou dois episódios, acho que foi há 2 episódios anteriores, eu falei mais sobre o B2B e como entrar no B2B português. Por isso não vou falar sobre isso novamente. Se não ouviram esse episódio, é só voltar atrás. Mas, como disse nesse episódio, aqui em Portugal já temos tido algum sucesso e todos os grandes grupos mídia, ou praticamente todos os grandes grupos de mídia portugueses, são nossos clientes, são clientes da PodSqueeze. O que é ótimo, mas Portugal é um país pequeno, o mundo é grande, nós queremos é atacar os outros mercados. Acontece que isto não temos tido muita sorte, porque já tentámos abordar muitos clientes fora de Portugal, nomeadamente Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, também no Brasil, e não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Primeiro, se quer chegar a um telefonema, se quer começar um contacto, e depois, nos poucos que conseguimos, não conseguimos depois fechar negócio. Parece que não tem muito interesse. A única vez que estivemos mais próximos foi quando contratámos uma argentina, em que fala espanhol nativo, e ela, com o número dela, é que foi abordar clientes e mesmo assim conseguimos responder, conseguimos marcar reuniões, mas depois daí não conseguimos fechar o negócio. Então, decidimos apostar nas conferências, porque foram as conferências, ou foi a conferência, em Atenas, que nos deu a porta de entrada para o mercado português. Eu sei que é um bocadinho estranho, mas a verdade é que nesta conferência, que é chamada as Radio Days, que neste caso foi em Atenas, e sempre em sítios diferentes, é onde vão muitas pessoas que trabalham nos grupos de mídia, nas rádios de toda a Europa, e a maioria dos portugueses também vão. E foi uma ótima oportunidade para os conhecer, para ter tempo com eles, que aqui em Portugal é praticamente impossível, porque estão sempre muito ocupados. Aquilo é tipo umas workations, umas férias enquanto estão a trabalhar. Então decidimos fazer o mesmo. Decidimos fazer o mesmo no mercado mais próximo de nós, que é o mercado espanhol, e fomos a uma conferência em Madrid. Madrid, que é uma cidade incrível, para quem... Eu acho sempre muito estranho quando há portugueses que nunca foram a Madrid, porque é mesmo aqui ao lado, mas pelos vistos há muitos que nunca foram. Se calhar porque é aqui ao lado e preferem ir a sítios mais longe. Mas é uma cidade muito... É uma cidade incrível, uma grande capital. É uma cidade muito grande, tem 3 milhões de habitantes, que é 3 vezes mais do que Lisboa. E, e dá para ver, os prédios são grandes, a energia, as coisas a acontecer, tem muito mercado de rua também, muitos cafés, muitos restaurantes, muitas lojas. E é uma cidade muito interessante de se visitar. E
É uma cidade que nós, por ser aqui ao lado, achávamos que ia ser relativamente acessível. Os voos, se foram acessíveis, o custo dos Airbnbs foram caríssimos. Nós também marcámos só com uma semana de antecedência, mas são valores incríveis. Por 3 noites, valores, não conseguimos arranjar nada abaixo dos 600 euros, o que é absurdo. Então optámos por uma alternativa que nunca tínhamos experimentado, que é um hotel cápsula. E eu sei que este termo normalmente está associado aos hotéis japoneses, que são hotéis que normalmente não estão associados a um grande conforto, pelo menos o que vemos eu nunca lá fui, mas nos vídeos de YouTube aquilo são cápsulas minúsculas. Mas este aqui não é bem assim. Gostámos bastante. São cápsulas grandes, com espaço. Eu não sou claustrofóbico, por isso não sei se me sentia mal, mas não se sente. Aquilo é grande. Aquilo é como se fosse um hostel em que os beliches estão fechados, basicamente. Tudo muito asseado, tudo muito limpo. Havia sempre um cheirinho bom no ar, por isso foi uma experiência boa. E depois foi bastante mais barato do que os 600 euros que estava a referir há pouco. E era muito central, ou seja, 10 minutos a pé da conferência. Uma coisa que eu fiz, e acho que correu muito bem, foi marcar todas as reuniões um, in advance. Às vezes vem-me só a palavra em inglês. Mas posteriormente marquei as reuniões, ou seja, 2 ou 3 dias antes estava eu diariamente a enviar e-mails para as pessoas com quem me interessava conversar e deu logo para ter tudo estruturado. É algo que eu aconselho a toda a gente, porque as pessoas lá estão só no mood de conversar, network, ver pessoas que não costumam ver normalmente, ver conferências, ver palestras. E se tu, de repente, os abordas, eles não vão estar para aí virados. Se já tem alguma coisa marcada, é muito mais fácil. E tivemos sorte, porque estavam lá todos os grandes grupos de mídia, todas as pessoas, isto era uma conferência de podcasts, e todas as pessoas responsáveis dos podcasts estavam lá. Então, nesse sentido, correu tudo muito bem. Conseguimos marcar e falar com todos. Uma coisa que me deixou um pouco estressado era o facto de ter de falar espanhol. Eu sei que nós aqui em Portugal, a maioria já fala, ou pelo menos entende espanhol por default, mas falar é outra coisa. E há vários termos, várias palavras que são diferentes, então tinha um pouco de receio. Mas quis falar em espanhol porque queria exatamente testar esta teoria de o quão mais próximo estivemos deles, tanto em língua como fisicamente, nós estamos mesmo ao lado, mas queríamos ver se isso ajudava a converter. Correu tudo muito bem. Nós já tínhamos tido alguma experiência a fazer as demos do nosso produto em espanhol. Já sabemos algumas palavras que são diferentes e julgo que eles nos conseguiram compreender muito bem. Pelo menos nunca havia assim grandes perguntas derivadas do facto de não compreenderem as nossas palavras e nós também os compreendemos muito bem. Agora, talvez eles estivessem a falar um bocadinho mais lentamente, não sei, mas acho que nesse sentido não é por aí que, a menos que eles realmente quisessem e se sentissem mais empatia com alguém que falasse a língua deles nativamente. Mas, de resto, foi uma conferência com bastante sucesso. Agora, obviamente que não se fecha nada nestas conferências, não é? Isto são deals enterprise, são deals já dá alguns valores, não é algo, nós ainda mesmo assim não somos os que cobramos mais, mas agora há todo um processo de ir atrás deles, dar-lhes uma conta grátis para eles poderem testar com a equipa e depois eventualmente começar a fechar. Uma coisa que acontece sempre nestas conferências é que há pessoas que não têm interesse. É normal. Só que quando nós, como SaaS founders, normalmente enfrentamos isso de uma forma online, ou seja, às vezes nem sabemos, as pessoas vêm ao nosso site, não têm interesse, vão-se embora, nós nunca as chegamos a conhecer. Essa rejeição face to face é um bocadinho diferente. Sentimos, não temos confiança em nós nem no nosso produto, é fácil sentir-nos derrotados, perder um bocadinho a confiança. É normal. Pelo menos para mim é normal, não sei, também nunca falei com outros sobre isto. Mas para mim e para o João, muitas vezes quando há uma reunião que não corre tão bem, alguém que nos dá algum desprezo, quando estamos a fazer a apresentação e eles estão a olhar para o relógio, o que acontece, sentimos que está algo de errado com o nosso produto. Que se o nosso produto realmente fosse desejado, eles estariam all over it, a fazer perguntas muito engaged. Mas não.
Há realmente pessoas que estão assim, outras que não estão. Faz parte do jogo, é avançar e ter confiança em nós. Agora, eu vou-vos fazendo aqui um update. Agora estou à espera de começar a fechar negócios, se calhar daqui a 2 meses, fecharem. Por isso essas coisas demoram muito tempo. Principalmente então com rádios públicas, só para terem uma noção, aqui a RTP, apesar de já ter dito que querem, e as Antena 1 e 3, querem ser nossos clientes, ah, ainda não conseguiram fazer o negócio, por isso isto é mesmo muito, muito lento. E eu vou aprendendo a como os manter engajados, como os interessados e como fechar o negócio, é algo que se aprende também. Pronto, isto era o que eu vos queria falar. Mais uma vez, se tiverem alguma pergunta sobre esta parte das conferências, desta parte do B2B, enviem uma mensagem para o Twitter, para o LinkedIn ou aqui no Spotify. Agora queria falar de outro tema, que é o tema da inteligência artificial. Que é um tema que, quando saiu o ChatGPT, as pessoas estavam a falar muito sobre isto, sobre a possibilidade da inteligência artificial, de certa forma, se tornar mais inteligente que o ser humano e tomar conta do mundo. E agora não se fala muito disso. Mas é um bocadinho assustador. Ainda agora foi lançado o novo Sora 2, que é um modelo de geração de vídeo da OpenAI, que é absurdamente bom. Neste momento já existem conteúdo desses no YouTube. Normalmente tem uma marca d'água a dizer Sora, mas o conteúdo em si, se não tivesse a marca d'água, eu não fazia ideia que não era inteligência artificial. Qual é que foi assim o raciocínio que eu tive esta semana, que se calhar é um raciocínio já um pouco tardio, que vocês já tiveram, mas que me assustou um bocadinho. Eu estava a scrollar pelo Instagram e vi um anúncio a dizer: contrata o teu primeiro empregado digital ou de inteligência artificial. E eu, o que é isto? Vi um bocadinho da empresa e aí fez-me o clique. Fez-me o clique que o objetivo da inteligência artificial do OpenAI não é ser uma ferramenta, como todos dizem. Muita gente compara como se fosse com o Photoshop. Os designers antes do Photoshop tinham que fazer as coisas com outro software ou à mão e o Photoshop vem mudar tudo. Mas é uma ferramenta, precisa do designer. Mas eu acho que não é isso que a OpenAI quer fazer. Eu acho que a OpenAI quer substituir o designer. Quer criar uma entidade inteligente que não precisa, que não é ferramenta, não precisa de ser manipulada. E é isto um bocadinho que eu vejo. Ou seja, os meus clientes, peço desculpa, não era isso que eu queria dizer, os meus freelancers com quem trabalhamos, muitos deles, ou a maioria, eu nunca os conheci. Ou seja, foi tudo online. E muitos deles era por chat. Ou seja, tínhamos um grupo do WhatsApp em que nós falávamos e eu dizia-lhes as tarefas que queria que eles fizessem, eles faziam. O que a OpenAI quer fazer é substituir isso. Então, imaginem um agente. Vamos supor um agente de Customer Support. Como é que funcionaria? Eu contrato esse agente por um preço absurdamente barato, vamos supor 100 euros ao mês, que já é caro para AI, mas para alguém que faça Customer Support vão pagar muito mais. E é basicamente uma conversa no WhatsApp. E eu digo, olha, vais ter de ir aqui ao Crisp, que é o nosso software de chat, que permite, o widget que permite falar com as pessoas. Vais ao Crisp. Já agora vê o nosso site. Se tiveres alguma pergunta, aqui estão as FAQs. Sempre que alguém tiver uma pergunta, responde. Se não souberes a resposta, pergunta-me a mim e eu digo-te. E o agente vai, ok, muito bem. E é inteligente o suficiente para dizer: preciso da password do Crisp, preciso do acesso ao teu site, ou seja, começa a agir de uma forma autónoma, de uma forma inteligente e está a substituir um ser humano. E agora, o mesmo pode ser feito para código, em que eu tenho um dashboard com as minhas tarefas todas e tenho um agente, um developer de AI que vai pegando as tarefas, vai fazendo, vai criando pull requests, depois se calhar tenho outros que vai fazendo a revisão e estamos a chegar a um ponto que começa, aliás, já está a acontecer, não é? Muitas empresas estão a despedir por causa do IA, mas que chegamos a um ponto em que onde é que isto vai parar? Não é? Onde é que isto vai parar? Porque inicialmente está a substituir tarefas simples. Um customer support, que é algo relativamente simples,
Depois começa a substituir developers, que já é algo bastante avançado, né? Normalmente são anos de estudo e de treino para ser um bom developer. Qual é que é a próxima fase? Começar a substituir tomada de decisões estratégicas? Começar a substituir CEOs? Começar a substituir ministros? Faz-me um bocado pensar e deixa-me um bocado estressado, porque não só vai substituir empregos, como vai substituir criadores de conteúdo, não é? E vai substituir empreendedores. Porque chega um momento em que eu posso dizer, ok, cria uma aplicação qualquer que as pessoas paguem, que faça sentido e que faça dinheiro. E se for inteligente o suficiente, se for mais inteligente que o humano, então, para que são precisos os humanos? Qual é que é o futuro de uma sociedade em que existem entidades mais inteligentes que o ser humano? E sinceramente não sei se isto vai acontecer. Eu acho que nós olhamos para o crescimento que houve nos últimos 3 anos e se assumimos que o crescimento é exponencial, pode chegar lá, mas também pode acontecer que simplesmente deixamos de evoluir e o AI chega a um platô. Também pode acontecer. Sinceramente, eu espero que isso aconteça. Porque se não acontece, é um bocadinho difícil de imaginar uma sociedade em que o ser humano já não é a entidade mais inteligente. E imaginar qual é que é o papel do ser humano aí. É algo que eu tenho estado a pensar bastante e que às vezes também me deixa um bocadinho estressado, até como criador, como empreendedor, porque não sei bem que tipo de negócios é que daqui a 10 anos ainda vão existir. Que tipo de negócios é que não vão ser substituídos por IA, que se vão se transformar num commodity, ou que as grandes empresas que agora podem contratar centenas de empregados de inteligência artificial não podem simplesmente fazer o meu negócio e usar a fonte de distribuição deles e, e os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ou então não. Ou então todos vão poder ter acesso a esta tecnologia e vai haver uma competição mais feroz e não é preciso ser privilegiado e ter muito dinheiro para conseguir criar billion dollar companies. Também pode ser isso. Neste momento é uma fase muito interessante para o empreendedorismo, é uma fase muito interessante para o bootstrapping, porque qualquer pessoa pode criar conteúdo, pode criar aplicações. Ainda não estamos numa fase que o IA faz tudo, mas já vos consegue chegar a levar a muito. Conseguem fazer já grandes aplicações muito avançadas, mesmo sem qualquer tipo de conhecimento técnico. Por isso é uma ótima altura para avançar, tendo sempre em conta que é preciso diversificar e não pôr todos os ovos num só cesto. E pronto, era só esta reflexão que eu queria partilhar convosco e termina assim o episódio do Negócios Sem Trela. Mais uma vez, se gostam deste tipo de conteúdo, partilhem, deixem uma review, enviem uma mensagem e continuem a empreender. Até para a semana.